Olá, está no ar o programa Na Íntegra e hoje nós vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem, que é uma das principais ferramentas de acesso às universidades federais e algumas particulares, vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. A prova, que atualmente prioriza a capacidade de raciocínio e a habilidade para resolver problemas, será realizada por mais de 6 milhões de candidatos. Você está se preparando bem para o Enem? Qual a melhor maneira de estudar agora na reta final para o exame? Estas e outras respostas você confere agora na íntegra. Fique com a gente! E os meus convidados de hoje são Gustavo Aguiar e Zé Roberto. Eles são coordenadores do Elite Master e vieram aqui bater um papo com a gente sobre o Enem 2017. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. É um prazer para a gente estar aqui. Muito obrigada pela presença. Dividir as nossas experiências com o Enem. Então, a gente começando a falar sobre essa questão do Enem, né? Mais de 6 milhões de inscritos aí, muita gente para fazer a prova, uma concorrência e tanto, né? Muito concorrido, né? De 2009 para cá, principalmente, né? Que é o momento em que as universidades começam a aderir ao exame, né? Com mais força. Isso, né, como o grande vestibular, né? Porque a história do Enem ela vem de 98, né? Com um modelo onde o governo propunha uma única avaliação, né? Um dia só, né? Na verdade, avaliação, como uma forma, né? Como o próprio nome diz, de fazer uma análise, né? De como que andava o ensino médio, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. Então, até aproveitando o número que você citou de hoje, de 6 milhões, já chegou até a 7, 8 milhões, quando ele começou era em torno de 180 mil. Né? Então, foi algo extremamente exponencial aí nesses últimos anos. Tem essa questão hoje, né, do Enem ser uma das principais ferramentas de acesso às universidades federais, algumas universidades particulares também. Isso muda a forma como a gente tem que encarar esse acesso à universidade, o vestibular, né? Sim, sobretudo em relação ao formato da prova, né? Uma prova que tem uma abordagem dos conteúdos de um jeito mais prático. Tá? Ela tenta envolver os conteúdos com situações mais pragmáticas, situações do nosso cotidiano mesmo, né? Então mudou um pouco, ele sai um pouco daquele formato decoreba dos vestibulares mais tradicionais, né? Inclusive os vestibulares que sobraram, eles tendem um pouco a seguir os caminhos, né, dessa prova do Enem. Vocês enxergam isso, né? Nessa experiência suas de cursinho, de preparar alunos, isso como uma forma positiva de avaliar as habilidades, as capacidades dos estudantes? Sem dúvida, porque como o Gustavo mencionou, né, a gente ficava muito refém, né? Na verdade, a educação como um todo, né, podemos dizer até nas últimas décadas, né, ela seguia o que o processo seletivo pedia. Então, como muitos vestibulares ainda eram extremamente conteudistas, eram vestibulares né, que cercavam muitas vezes coisas muito específicas, né, entre aspas, né, a decoreba mesmo. Isso com o Enem, não que o Enem não seja baseado em conteúdos, em competências e as suas habilidades, mas de uma maneira de trabalhar um raciocínio, né, as competências do aluno de uma maneira muito mais efetiva, muito mais inteligente. Né? Então, de maneira geral, o Enem hoje ele é uma ferramenta extremamente positiva, né? Não só para a gente que está dando essa base, promovendo esse desenvolvimento, mas também para o próprio aluno, para ele ter uma ideia de como que esse conteúdo realmente deve ser aplicado. Né? Então foi um ganho para todos. E vocês também acreditam que com essa mudança, né, tem que se mudar aí a forma de preparar esses alunos mesmo, a aula, o preparo tem que ser diferente? Claro. Tá, as aulas são diferentes, né? As aulas elas tendem a buscar exemplos mais práticos, né? As escolas têm buscado, eu acho que isso até colocou inclusive o ensino um pouco em crise, porque nós já estávamos aí habituados a um ensino mais, como é que eu poderia dizer, mais decoreba mesmo, era uma coisa mais engessada, mais linear, né? Era uma coisa assim, com conteúdos que até não serviam para tanta coisa, assim, eram conteúdos meio que para constar mesmo, em alguns livros, em alguns casos, né? E hoje a gente vê que as escolas buscam esse rumo, né? Uma tentativa de associar esse conteúdo, que era dado de um jeito mais seco, talvez,
a situações que o aluno vivencia no seu dia a dia. Isso era comum, né? A gente sempre ouvia falar, a gente mesmo, eu mesma na escola, no ensino médio, falava, mas para que eu estou aprendendo isso? Onde que eu vou usar isso? Hoje em dia eles já aprendem, já sabendo em que área que eles vão aplicar, para que serve, para que vai ser útil, então. Sim. Né? Por exemplo, na minha área, que é português e literatura, né, eles cobram muito, focam mais na questão da interpretação de textos, né, que é uma coisa que eu acho que todos deveriam priorizar. Na geografia, como é que seria essa... Né, porque também, né, além da coordenação, né, eu sou professor de geografia, e a gente via mesmo, né, que a geografia antigamente ela era muito pregada em conceitos, em guardar certos nomes e tudo, e a gente caía nessa angústia, né? Mas para que isso? Como isso? Né? Então o Enem, principalmente nesse segundo momento dele, né, de 2009 para cá, ele tem essa preocupação de fazer com que esse conteúdo, fazer com que essa demanda de conhecimento, vamos dizer assim, ela se transforme numa situação problema onde a gente busque soluções e muitas vezes envolvendo aspectos da nossa própria prática, né? Então, né, o ganho em termos de desenvolvimento para o aluno foi muito grande. E isso fez com que nós, professores, tivéssemos que nos adequar a isso. Então, hoje, uma aula, né, de um determinado tema, ela não pode ser meramente conceitual ou, né, como o Gustavo falou, né, seguir uma situação linear. Você tem que, muitas vezes, né, correr por vários pontos para poder amarrar para chegar num resultado final. Então, né, a proposta ela é muito boa. E tem essa questão também de trabalhar grandes temas da atualidade, né? Os alunos não têm só que eles se ater aos livros, aos estudos, às fórmulas, mas está por dentro também de tudo que está acontecendo no mundo, e com certeza algum destes temas estarão presentes aí na prova. Sim, eles tiveram de mudar o jeito como eles lidavam com os estudos, né? A leitura passou a ser um recurso, na verdade deveria ter sido sempre, né? Mas eles passaram a buscar mais informações em livros de atualidades, né? E não ficar ali decorando fórmulas, como era, né? Por exemplo. Uma questão de física, ela pode pegar uma situação que tem a ver com a vivência do aluno, por exemplo, produção de energia, né? Que de alguma forma dialoga com a geografia, né? E passa pela parte textual também. Então é uma prova muito mais abrangente, assim, em termos de interpretação, né? E também, de relação com as matérias. A questão interdisciplinar. Interdisciplinar, né? isso. Então vou pegar aqui um exemplo, né, da minha área que ajuda bastante. Por exemplo, a gente tem que trabalhar recursos energéticos, pegando aqui, né, uma ponta do Gustavo. Então, por exemplo, a gente antigamente falava do petróleo como uma fonte de energia, né, algumas relações de conflito e tudo. Hoje, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar isso, mas aí o professor de história já amarra um contexto histórico sobre aquilo, aí você abre espaço para o professor de química trabalhar a questão do petróleo dentro da sua formação química, né? E aí já vem um outro professor para trabalhar a ideia dos impactos, das relações. Então, assim, ficou muito mais prazeroso, vamos dizer assim, né? É lógico que os alunos eles ainda ficam receosos, né, a respeito disso, porque o histórico deles, né, que é um histórico recente, né, do fundamental e parte do médio, é de ainda não ter visto isso como poderia, né? Então, assim, o Enem, né, lógico que tem aí algumas coisas a serem corrigidas, mas com esses aspectos que estão extremamente benéficos, ele vem ajudando, né, não só os colégios, não só os pré-vestibulares e nós, professores, né, a criar uma proposta de ensino, uma proposta de aula, né, que chegue mais próximo dessa realidade e ele tem um senso crítico maior para desenvolver isso. Beleza. A gente falou aqui sobre esse modelo de prova, como que está hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar aí sobre como que o Enem pode ser usado, né, no acesso de fato às universidades, o SISU, ProUni, FIES, mas agora o programa Na Íntegra vai para um rápido intervalo e já estamos de volta, não saia daí. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo.
Academia Via Fitness. Problemas com seu computador? A Nilfran resolve. Manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164, Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. Ele chegou para ser uma de suas grandes emoções. Novo Civic Geração 10. Inesperado, como você esperava. O programa Na Íntegra está de volta. O nosso tema de hoje é o Exame Nacional do Ensino Médio. Estamos conversando aqui com os coordenadores do Elite Master e professores também. E agora, gente, eu queria que você explicasse, assim, né, para quem está assistindo a gente em casa, como que o Enem pode ser de fato utilizado aí para ter o acesso à universidade. O primeiro passo seria o SISU, né? O que é o SISU e como que eles se conectam aí para promover esse acesso? Quer falar? Pode ser. Falo sim. Como, né, o Enem se transformou no grande vestibular, né? E várias faculdades, né, principalmente as faculdades federais, adotaram esse procedimento, então precisava se criar uma ferramenta, né, para que o aluno pudesse encontrar nessas universidades as respectivas vagas, se ele tem uma pontuação ou não, né, para poder ingressar, né. Então o SISU entra nesse procedimento, né. O SISU ele é um sistema, né, que ele vai, né, único, onde ele vai capturar a nota desse aluno, o aluno vai se inscrever, né? Primeira opção, qual o curso, universidade, segunda opção, né? Também o curso, e no decorrer de alguns dias, né? Praticamente uma semana, ele vai olhando pelo SISU como que a nota dele está e a classificação dele para aquela faculdade. Antes de fechar, né, o SISU, ele tem a possibilidade de trocar. Então, por exemplo, ele almeja medicina numa determinada faculdade, na UFMG, e está lá a nota de corte, porque elas vão oscilando, né, como se fosse uma bolsa, né, vamos dizer assim. À medida que as pessoas vão alterando, ela vai oscilando, né? Então, por exemplo, né, um menino às vezes estava lá em terceiro lugar
e aí com uma certa nota, e depois com a entrada de outros ele caiu para centésimo. Então ele já vê que está um pouco complicado, ele tem a possibilidade de levar para uma outra faculdade e tentar, né, com a nota dele, uma posição melhor, né? Então, assim, é algo, né, um pouco angustiante também, né, porque eles têm as suas preferências, mas ao mesmo tempo ele tem a oportunidade de ter um leque maior de situações, né? Então o SISU ele entra como esse grande filtro, né, para que o aluno, com a sua nota, ele busque a primeira e a segunda opção dos cursos que ele gostaria, né? Ao mesmo tempo, né, que muitos colocam como desvantagem, já que todos, né, que fizeram o Enem no Brasil podem concorrer a uma vaga aqui na UFMG ou então numa faculdade do Nordeste, ele também cria essa facilidade, porque antes você precisava ir na faculdade do Nordeste ou ir na faculdade do interior de São Paulo para fazer o vestibular. Então, com o SISU, ele consegue ter essas opções. Então, por exemplo, a gente tem aí realidade de alunos que foram para o Rio Grande do Sul, que foram, né, para o Mato Grosso, para o Amapá, né, diante do SISU. Né? E essa troca, ela pode ser feita, por exemplo, só de local, de faculdade, ou pode trocar o curso também? Eu escolhi medicina, mas agora vou mudar para biologia. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Eles têm total liberdade para escolher os cursos, né, durante um tempo. É como se fosse meio que um investimento na Bolsa de Valores, assim, as vagas, essa disputa, ela está sempre oscilando, assim, né? É um momento de grande desespero, talvez, para os alunos, né? Eles ficam ali naquela pilha sem saber direito, né, onde colocar as notas, porque elas estão sempre mudando, né? Mas para o final do processo, as notas começam a firmar, eles começam a ter uma noção de onde eles vão conseguir a vaga ou não. Existe também um trabalho de vocês, né, como professores, para orientar os alunos para saber assim, a hora mesmo da escolha. Porque às vezes ele quer fazer um curso de medicina, não tem nota de corte suficiente, acaba escolhendo um outro curso que não é o perfil dele, apenas porque a nota se encaixa ali. Isso. Tem que ter esse senso crítico também de falar, eu não posso só escolher pela nota e fazer um curso que às vezes ele não gostaria de fazer, né? Tem que saber a hora ali, até onde pode decidir dentro do limite dele. A gente, dentro do nosso processo, né, não só no pré-vestibular, mas também agora no colégio, Elite Master, a gente orienta os alunos nesse sentido, porque a primeira coisa é você ter ciência. A gente sabe que o quanto é difícil, né, nessa faixa etária decidir, né, o futuro, mas assim, do que ele quer. Porque você também não teve a nota e vai para um outro curso, e aí você faz 2 anos e não é aquilo que você queria, de certa forma pode ser um tempo perdido, né? Então, assim, a gente mostra para os alunos que eles têm que ter consciência disso, né, muita maturidade para isso, para que eles não possam sofrer com uma nova angústia, que seria, né, a primeira de não ter conseguido e a segunda de ter errado, né? Então, a gente mostra isso para eles. E hoje também você tem um conjunto muito grande, né, de recursos, de ferramentas, que pegando os últimos resultados do Enem e do próprio SISU, ele vai mostrando para o aluno qual que seria a nota mínima que ele poderia ter. Então, eles têm acesso a isso. Eles sabem, por exemplo, que se ele tem 700, mas que nos últimos 8 anos a nota de corte foi 800, mesmo oscilando, seria uma perda de tempo ele ficar esperando aquele espaço, né? Então, ele tem que ficar atento com isso. Mas, assim, né, a gente orienta, a gente coloca, e principalmente falando isso, né, não escolher um curso meramente porque conseguiu a vaga. Não que ele não possa dar certo, né? A gente teve um caso até recente, né, do ano passado, na verdade, não, do ano retrasado para o ano passado, que a menina queria medicina, ela acabou não tendo a nota, mas ela tinha a nota para fisioterapia, e ela foi fazer. Ela fez um semestre, aí a mãe dela ligou e falou assim, não é isso. Eu falei assim, então muda logo. Aí ela fez mais 3 meses de cursinho e foi aprovada no curso que queria, né? Então, tem que ter essa orientação, tem que ter esse cuidado e não ficar, vamos dizer assim, refém, não seria bem a palavra refém, mas quando você fica tentado, né, como é que fala? Por entrar na faculdade logo agora, né? É importante você saber realmente o que você quer. Eles ficam muito ansiosos, né? Isso. Tem uma certa urgência, né? E às vezes é melhor esperar mais um tempo, um ano seguinte, entrar e fazer aquilo que quer, do que entrar só porque você conseguiu aquela média, só serve para aquele curso específico. E às vezes, no caso da medicina, pode ser um processo um pouco mais demorado, porque é o curso mais disputado, né?
Os cursos mais disputados têm essa característica, assim. E a alternativa das privadas tem um valor muito grande. Né? E hoje, né, com o recuo de alguns programas, né, do ProUni, do próprio FIES, isso está cada vez mais difícil. Né? E falando em ProUni e FIES, o Enem também é utilizado aí para ingressar nesses sistemas de bolsas, de financiamento que ajudam aí quem não tem condições de arcar com a faculdade particular, né? Como que funciona o Enem nesses casos? Na verdade, né, depois que há o processo, né, vamos dizer assim, o Enem ele abre as inscrições para o ProUni. O ProUni, na verdade, é um programa, né, de universidade para todos, onde, de acordo com a renda, com a nota, o aluno ele se insere numa faculdade, no caso privada, aí já é mais, né, para as universidades privadas, e no caso do ProUni, né, o aluno ele tem um custo praticamente zero. Né? No caso do FIES, ele é um financiamento estudantil. Então, né, o governo, né, diante do programa, ele vai pagando essas mensalidades e depois, né, de um tempo, né, com a formação do aluno, ele vai, né, arcar, né, vamos dizer, com esse compromisso financeiro que ele fez. Né? Como eu disse, né, agora há pouco, infelizmente esses programas eles estão recuando, né? E acaba criando, né, uma preocupação muito grande para as próprias faculdades que dependem disso e também para alunos que não têm condição de arcar. Então, vou dar um exemplo de uma universidade em Belo Horizonte que tem o curso de medicina, né, que eu vou pegar a medicina que é o mais concorrido e o mais caro, onde a turma de 40 alunos todos tinham FIES. E no segundo semestre deles, o FIES foi cortado praticamente para 90% dos alunos. E esses alunos não tinham condição de pagar 6, 7 mil reais. Então, tem que ter muito cuidado e sempre estar acompanhando, né, como que as coisas estão acontecendo. Beleza, gente. Mas os programas ainda continuam. Ainda tá? continuam, né? Ainda pode tentar a bolsa financiamento. Pode sim. A gente vai para mais um intervalo agora. No próximo bloco a gente vai dar dicas aí, né, para os estudantes que estão se preparando de como agir aí nesta reta final e principalmente de como agir no final de semana das provas. Serão 2 finais de semana. Então daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polab, em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polab, polimento e lavação. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar trivago.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar. E com apenas 2 cliques, escolher as datas de entrada e de saída. E então, é só buscar. Simples assim. O Trivago procura em centenas de sites de reserva e mostra os melhores hotéis. Você pode escolher o preço máximo que quer gastar por noite, a categoria do hotel e até filtrar pelas avaliações dos usuários. Não se esqueça, Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Trivago. O elevador do seu prédio sempre deixa você na mão. Você pode transformar a subida de escada numa modalidade esportiva ou consultar o especialista para encontrar uma nova casa. Só o Zap tem as melhores ofertas e uma busca rápida, fácil e completa. Você tem motivos para se mudar. Zap, o especialista em imóveis, tem um imóvel. Seu imóvel não... O transporte alternativo está completando 10 anos. De lá pra cá, muita coisa mudou. Bom dia! E agora você pode contar com um novo cartão útil. E é por tudo isso que eu sou usuária do transporte alternativo.
Super Celta, há 10 anos, unida e forte. Você quer mudar de vida? O que você deseja ter? Mais tempo? Dinheiro? Ou liberdade? Você sonha em desfrutar um desses benefícios? Já pensou em ter o seu próprio negócio com baixo custo de investimento, dedicando apenas nas horas vagas, com altas margens de lucro? Venha fazer parte da empresa que mais cresce no Brasil. Entre em contato conosco. 98877-3688. Este é o programa Na Íntegra. Estamos de volta hoje falando do Exame Nacional do Ensino Médio e agora é hora de ter dicas aí de como se preparar para o exame. Vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro, são 2 domingos, né? A gente está na reta final praticamente, né? Ainda dá tempo de estudar, como é que estão aí, quem está se preparando aí, qual que é a dica agora para essa fase final aí de estudos? Bom, existem vários recursos, né, para o aluno, né, buscar aí como... Eu não sei exatamente falar de um modo geral, porque até lá no curso Elite Master a gente tenta acompanhar isso individualmente com os alunos, porque a gente sabe que às vezes os critérios de estudos, eles variam ali de aluno para aluno, né? Mas existem algumas dicas que talvez sejam, né, bem eficientes, que seriam o caso de ficar atento ao que está acontecendo no mundo, né? Tá sempre acompanhando os jornais, porque é uma prova que se preocupa com questões de atualidades, tá? É uma coisa até interessante de ser colocada na redação, que vale 1000 pontos, né? E tentar buscar um estudo focado no conteúdo, né? E numa forma prática de execução desse conteúdo, tá? Eu acho que quem prepara para o Enem tem que prever essas duas coisas. E tem essa questão também de ter esses auxílios, né? A gente está falando desses Sim. aplicativos, plataformas, e os alunos hoje podem utilizar isso a favor deles. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, né, graças a essa revolução tecnológica, né, de comunicação que a gente está tendo, e ao mesmo tempo, né, de custo, né, que caiu consideravelmente, hoje todo mundo tem um smartphone, tem um notebook, né, internet hoje com preço, né, bem acessível, né, em termos de tempo que você fica. Então, assim, você tem vários professores, né, por exemplo, que fazem aulas, né, as chamadas videoaulas com dicas, né? A gente tem aí aplicativos, né, por exemplo, de você fazer a sua redação, tira a foto, manda, o professor vai lá e corrige, né? Então, assim, são mecanismos, ferramentas extremamente produtivos. O que o menino tem que tomar cuidado é dele não se afogar nisso, né? Uma coisa que a gente coloca muito para eles, que às vezes o menino, ele sai ali daquela aula tradicional, aí ele vai assistir a mesma aula na videoaula. Aí você fala assim, será que isso é o melhor caminho? Igual o Gustavo falou, a gente senta com isso e fala assim, não, seria muito melhor agora você pegar uma lista de exercícios referente àquilo para você praticar. Mas não que a videoaula não possa entrar até para tirar alguma dúvida, para poder reforçar e tudo. Além de vários sites, né, que disponibilizam questões, né, que disponibilizam dicas, né, entre aspas, alguns macetes com relação à realização da prova, o tempo que você tem que destinar, né, para o próprio gabarito, para poder transcrever a redação. Então, assim, hoje tem um conjunto muito grande de ferramentas, né? Então, se o aluno souber equilibrar, né, se ele tiver esse suporte, né, de como caminhar, sem dúvida nenhuma ele acaba tendo um resultado muito mais eficiente. E, lógico, o seu sucesso, né? Mas eu acho assim, é importante que ele tente descobrir qual que é o melhor caminho para ele. Porque pode ser que esse caminho não seja o mesmo do colega, né? Isso varia muito de estudante para estudante. Por isso que a gente faz esse trabalho individualizado, para o estudante tentar se descobrir, né? Quais são os recursos que funcionam melhor ali para ele, tá? Isso é importante. Porque cada um tem seu método de estudar, Sim. né? A gente sabe que a metodologia de estudar às vezes é boa para uma pessoa, não se aplica a outra, mas a pessoa tem um jeito diferente também de aprender, de absorver o conteúdo e de se adaptar mesmo a essa questão dessa nova prova, né? Que é uma prova diferente daquilo que vocês disseram. A gente vem de um modelo antigo e agora tem que aprender a lidar com esse modelo novo. Sim. É curioso, hoje eles têm um suporte, que são as plataformas de ensino, né? Eles têm como simular o Enem, inclusive pegar as notas que eles
tiram, por exemplo, em simulados, e jogar num sistema como se fosse um SISU, né? E comparar notas, isso fora do sistema do governo, né? As plataformas já oferecem isso, então eles têm a possibilidade de não só fazer as questões que são corrigidas, essas questões elas são avaliadas seguindo os critérios, né, da prova do Enem, e no fim das contas eles têm ainda uma espécie de relatório, né, mostrando ali o que eles precisam estudar mais ou menos. Tá? Agora, tem também uma questão, né? A gente sabe que tem que se preparar bem, mas tem que também estar relaxado para o dia da prova. Claro. Muita gente, às vezes, se prepara demais, fica ansioso demais e chega no dia da prova, às vezes não consegue resolver uma questão, não porque não sabe, mas porque o nervosismo não deixa. Como que lida com essa situação? Não é fácil, né? Essa questão emocional, porque, né, a gente sabe que, né, os alunos, eles acreditam que esse seja um momento decisivo da vida deles. Não que não seja, né? Mas eles levam, né, alguns alunos levam isso muito a um extremo, né, que acaba que o emocional se sobrepõe àquela formação, né, intelectual que ele teve, de preparação que ele teve, e isso na hora, infelizmente, pode gerar alguns problemas, né? Então, assim, a gente sempre aconselha os alunos a promoverem algumas situações, como, por exemplo, né, se conhecer. Então, assim, a gente, né, dentro do nosso curso, a gente tem simulados. Os nossos simulados seguem o padrão Enem, os nossos simulados seguem o horário do Enem, né? Aí tem vezes que o aluno vira e fala assim, será que eu não posso pegar o simulado e fazer de manhã? Aí eu pergunto assim para ele, mas o Enem é que dia? Aí é à tarde. Assim, será que seu corpo, seu emocional é o mesmo de manhã e à tarde? Ele realmente não sei. Então, tem que fazer isso, tem que praticar. E quando tá, né, e a gente já sabe disso, quando estamos chegando mais próximo da prova, né, a gente busca, né, procedimentos, aulas, né, não tão pesadas, aulas onde a gente tente buscar essa autoestima, né? A gente promove algumas situações como, por exemplo, yoga, né, algumas salas de jogos e tudo, porque é uma forma da gente quebrar, né, um pouco dessa ansiedade que a gente sabe que ela tem um lado bom, porque a ansiedade mostra, de certa forma, compromisso, mostra preocupação, mas a gente não pode deixar ela exceder e virar um problema. Agora, no dia da prova, né, no dia anterior, adianta ali correr para tentar aprender alguma coisa ou o ideal é relaxar mesmo? Olha, tem gente que consegue ainda dar uma última estudada. Eu não aconselharia, não. Eu acho que eu cuidaria do corpo. Acho que é importante cuidar do corpo e da mente nessa reta final. Sim. E também conhecer muito bem o lugar onde vai fazer a prova, né? Porque a gente sabe de pessoas que chegam atrasadas, né? Às vezes por uma questão que não trabalhou a questão do ônibus. Eu vou de ônibus, aí deixa para poder pegar no dia. Não, vai uns 2 dias antes, conhecer, atrasa aqui, eu preciso sair um pouco mais cedo, né? O que precisa levar, tem que ser essa caneta, tem que ser, né, esse documento. Infelizmente a gente teve alunos, por exemplo, brilhantes que quando chegaram lá estavam sem identidade. E aí tentaram voltar, chega, não dá tempo. Então, assim, né, igual o Gustavo falou, tem alguns alunos que conseguem, nesse último minuto, estudar. Eu acho que tem que ser igual o Gustavo falou, buscar, né, um equilíbrio, né, uma questão física, emocional, e estar ciente de onde vai fazer, como que vai fazer, para não ter nenhum problema, para não gerar mais estresse ainda. Tentar fazer a prova com tranquilidade, né? Acho que é por aí. Sem dúvida. E a prova esse ano, né, em 2 domingos aí, resolveu o problema de quem não podia, por motivos religiosos, aí, realizar a prova no sábado. São 2 domingos, então às vezes eu acho que fica melhor do que se fosse um final de semana só. Como que os alunos reagiram à mudança aí? Foi positiva para eles? Dividiu bastante as opiniões, porque, né, para quem tem mais afinidade, por exemplo, com exatas, gostou de ter a prova de ciências da natureza e matemática no mesmo dia. Não é? Isso dividiu um pouco, né? Porque a prova, eles faziam a prova de ciências da natureza e de ciências humanas num dia, dava um pouco de diversificação para a prova, e no dia seguinte eles faziam a prova de linguagens, né, e de matemática. Tá? Ainda mais que é uma prova que a dinâmica para se fazer essa prova não é a mesma, por exemplo, de uma prova de vestibular, porque é uma prova muito longa. Então, é interessante que o aluno não faça, por exemplo, uma prova inteira. Vou dar um exemplo, ele pode fazer, de repente, 5 de linguagens, ele fazia antes 5 de matemática, né?
quebrava um pouco, né, da questão do conteúdo. Agora não. Ele faz, se ele for alternar, ele vai fazer 5 de matemática, vamos supor 5 de física, que vai ter a matemática ali de repente. Então ele não vai alternar tanto, não é? Eu acho um aspecto negativo isso. Mas esse intervalo foi algo positivo. Positivo, sim. Porque a prova, né, lógico, né, da sua cobrança de conteúdo, né, toda a preparação acadêmica, mas ela era muito desgastante. Você fazia ela no sábado e logo depois tinha que fazer no domingo com a redação. Então, com essa mudança que o Gustavo falou, de trazer a redação, né, e a prova de códigos junto com a prova de ciências humanas, você tem ali, né, esse momento e depois você tem uma semana para descansar. Né, para descansar, para poder tirar as dúvidas que antes eles queriam fazer, né, no dia, igual você citou. Então, assim, igual o Gustavo falou, dividiu, mas eu acho que foi mais benéfico, vamos dizer assim. Sim, sem dúvidas. Gente, vou agradecer a presença de vocês no programa. Muito obrigada, né, pelas explicações, pelas dicas aí, para quem está se preparando para o Enem. Muito obrigada mesmo por aceitar o convite da gente. A gente que agradece a oportunidade. Muito obrigada. O programa Na Íntegra fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões, é só mandar um e-mail para contato@tvnews@gmail.com ou enviar um WhatsApp para o número 984276110. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Na Íntegra. Até lá!